Olá, querido irmão e querida irmã, estamos começando mais um culto online da Igreja Batista Vida Nova. Estamos juntos aqui para celebrar e bendizer o nome do nosso Senhor, louvar e adorar o Senhor das nossas vidas. Tire esse tempo com bastante seriedade para fazer isso. Cante conosco os nossos cânticos, leia a Escritura conosco e ore quando nós estivermos orando. Não faça desse momento apenas a assistência de um canal ou de um vídeo, não. Coloque isso no seu coração. Celebre com os da sua casa. Exalte ao Senhor, que juntos nós, espalhando em vários lares diferentes, estamos exaltando o nome do nosso único Deus. Nós vamos louvar e bendizer o nosso Senhor nesse momento. Diz assim o Salmo 145, nos versículos de 1 a 3. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Vamos bendizer o nome do nosso Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Quero convidar os irmãos agora a elevarmos ao Senhor uma oração, uma súplica, um clamor ao nosso Deus.
pedindo que o Senhor se manifeste nesse momento de dificuldade, trazendo-nos da sua paz, do seu amor, do seu cuidado. Nós estamos enfrentando muitas lutas, nossos irmãos estão enfrentando muitas lutas, nosso povo está enfrentando muita luta, e nós sabemos que o Senhor está sobre todas essas coisas. Confiamos no amor e na bondade do nosso Deus. Ele é bom e Ele provou e mostrou isso na cruz de Jesus Cristo, que Ele nos ama e que dá juntamente com Jesus Cristo todas as coisas. Vamos clamar então, colocando diante do nosso Deus o nosso coração, para que Ele venha em resposta à nossa súplica. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve com a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua misericórdia, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que venha, ó Deus, manifestar o Seu bondoso dom sobre nós, a Sua bênção, ó Deus, sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga alívio aos sofrimentos que temos tido, ó Deus, que o Senhor traga descanso aos corações, que o Senhor traga, ó Deus, cura aos doentes, ó Pai, que o Senhor traga suprimento aos famintos, que em tudo, ó Deus, a sua justiça, a sua bondade, o Senhor mesmo, ó Pai, se manifeste no nosso meio. Ó Senhor, nós estamos conturbados, ó Deus, perturbados pelas circunstâncias, mas o nosso coração está firme no Senhor, fiel, ó Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que age por aqueles que o Senhor ama, e sabemos que o Senhor nos ama, ó Pai. Que, ó Deus, a tua bondosa mão esteja sobre nós, e que em tudo, ó Deus, o teu amor esteja, ó Deus, ao nosso redor, mas também flua através de nós, porque nós queremos ser ministros do teu amor, ó Pai. Nos dê também, ó Deus, a sabedoria para sabermos chorar pelo que devemos chorar, para sabermos nos alegrar pelo que devemos nos alegrar, especialmente, ó Deus, para colocarmos diante do Senhor também a nossa dor, a nossa tristeza, sabendo que o consolo vem de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és, sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão
me chamas, pra ir além me chamas, pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 26. João 4, 19 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse trecho é do episódio do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Passando por ali, Jesus Cristo para do lado de um poço em Samaria, encontra essa mulher, os discípulos vão até a cidade para comprar alimentos e Jesus pede que essa mulher dê água para ele. Essa mulher está sozinha, o que alguns estudiosos dizem que demonstra algum tipo de constrangimento de estar em grupo, já que era uma tarefa comunitária ir ao poço retirar água, as mulheres iam juntas. Essa mulher possivelmente se sentia envergonhada de estar com as outras mulheres, e a pista que nós temos disso é que Jesus pede que ela chame o seu marido mais para frente na conversa, e ela diz: eu não tenho marido, e Jesus fala: de fato você não tem marido, você teve 5 maridos e agora está com um homem que não é seu marido. Talvez esse fosse o motivo dela se sentir envergonhada diante das outras mulheres, ou dela estar sozinha, e talvez... É óbvio, e a gente deve entender isso também, o fato dela ter tido 5 maridos e estar sozinha agora, ou estar com um homem que não é o marido dela, fala mais sobre os homens que a abandonaram do que sobre ela e ter tido vários maridos diferentes. Isso também é um detalhe que os comentaristas têm levantado sobre esse texto. Mas o importante é que essa mulher sozinha vai ao poço, se encontra com Jesus, Jesus pede água para ela e ela o tempo todo tenta afastá-lo. Jesus Cristo é o tipo de pessoa que não alimentaria nenhuma esperança de uma boa relação com ela, porque Jesus Cristo era judeu e ela era samaritana. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, eles não se davam bem já há muito tempo, desde que os judeus voltaram do exílio da Babilônia e construíram o templo, e os samaritanos não foram permitidos que continuassem lá, porque eles eram os que tinham ficado na terra, e desde lá, muito tempo atrás, do reino dividido, samaritanos e judeus estavam separados. Isso fez com que os samaritanos buscassem um outro lugar para adorar, e eles passam a buscar este monte do qual essa mulher fala no texto. Então Jesus e
e essa mulher não teriam nenhum tipo de boa relação porque os judeus e os samaritanos se odiavam. Um outro motivo é o fato dele ser homem e ela ser mulher. E não fazia sentido um homem falar com uma mulher que não fosse sua esposa em público dessa maneira. Então ela diz: como é que você pede água a mim? Você que é homem judeu e eu que sou mulher samaritana, nós não deveríamos estar nem conversando. Ela começa a colocar barreiras de identidade dela mesma e dele. Nós somos de identidades irreconciliáveis. Nós não podemos nos engajar numa conversa aqui, porque isso não faz parte da forma como eu enxergo o mundo, da forma como as coisas são. Nós não deveríamos estar nesse tipo de conversa. Jesus Cristo então diz para ela: olha, se você soubesse que a gente pede água, você é que me pediria água, porque você receberia de mim uma água que é uma água que mata a sede de uma vez por todas. Quem bebe da água que você tira volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, esse nunca mais terá sede. Ela ainda tira um sarro dele: onde é que tá? Como é que você pode pegar essa água, né? Você não tem nem como fazer isso. Mas me dá essa água então, para eu não precisar voltar aqui todo dia para pegar água. E aí é que Jesus diz: chama lá o seu marido. Ela fala que não tem marido e ele diz que já sabia muito mais sobre ela do que ela achava, mostrando assim que ele tem um conhecimento sobrenatural das coisas. E então ela diz a ele: vejo que és profeta. Bom, você é profeta. Só um profeta pode saber isso da minha vida. Só alguém que tem esse dom pode entender em 5 minutos de conversa o que é que está acontecendo, o que é que eu estou enfrentando. Já que você é profeta, então me responda algo espiritual, algo sobre a religião, algo sobre as nossas crenças. Já que você é um homem de Deus, então vamos ver se nós podemos conversar estando na mesma religião. É como se ela trouxesse à tona uma última carta, uma última evidência de que eles são irreconciliáveis. Você é um homem tão religioso? Então vamos falar de religião, porque ficará evidente que nós dois não podemos conversar, porque no campo da religião nós temos diferenças que são gritantes. Vocês adoram no templo, nós adoramos no monte. E aí, qual é o lugar correto para se adorar? É essa a pergunta que ela faz para Jesus Cristo. E essa é a pergunta que nós fazemos. Essa é a pergunta que nós fazemos hoje, essa é a pergunta que nós fazemos agora. Qual é o lugar correto para adorar? Essa é a pergunta que tem sido feita no nosso país. Qual é o lugar correto para adorar? Alguns dizem: o lugar correto para adorar é nas igrejas, nós devemos estar nas igrejas, nós precisamos voltar às igrejas. Esse é o lugar correto para nós adorarmos. Nós não podemos estar separados do nosso ambiente de culto. Se estamos separados do nosso ambiente de culto, estamos sofrendo uma proibição que é uma perseguição religiosa. Nós não podemos nos submeter a isso, e alguns vão caminhar por esse caminho. Outros vão dizer: não, de maneira nenhuma, vamos nos proteger da doença, vamos ficar cada um nos seus lares. Nós podemos adorar nos lares, nós podemos estar nos outros lugares, nós podemos estar separados e adorar a Deus, porque Deus está em todo lugar. Vamos esperar, não vamos voltar agora, não é importante. Qual é o lugar onde devemos adorar? É no templo? É nas casas? É no templo de Jerusalém ou é no monte? É online ou é presencial? É no YouTube, é no Zoom, é no Facebook? Onde é o lugar que nós devemos adorar? Qual é o lugar apropriado para adorar a Deus? O lugar de adoração para aquele momento, para aquele tempo, era um traço da identidade. Tanto judeus quanto samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tanto um quanto o outro acreditavam que estavam adorando Yahvé e que seguiam a lei de Moisés. Eles acreditavam que estavam buscando o mesmo Deus. E Jesus Cristo mesmo fala isso: olha, vocês adoram quem vocês não conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não diz: olha, vocês estão adorando o Deus errado. Ele fala: vocês estão adorando um Deus que não revelou-se a vocês, por isso vocês não o conhecem. Nós conhecemos porque ele se revelou a nós. Mas a identidade estava no local onde você adorava. Quem adora no monte é samaritano, quem adora no templo é judeu.
E às vezes nós tomamos isso para nós também. Quem adora no templo ou numa igreja evangélica é o evangélico. Quem adora na igreja católica é o católico. Quem se reúne em outros ambientes é de outras religiões. Para nós também o local de adoração é um traço de identidade. E isso é irremediável, não tem como, não tem como a gente escapar disso. A comunidade da qual nós fazemos parte nos traz identidade a nós. Mas nós precisamos entender que essas conjunturas da nossa identidade, assim como o fato de nós estarmos adorando a Deus em português, e isso nos faz ser adoradores lusófonos, não é? Ou de estarmos adorando a Deus nesse lugar, nesse país em que nós estamos, e o que faz de nós adoradores brasileiros, tudo isso que é muito compreensível para nós, não pode estar acima da adoração em espírito e em verdade. Porque agora nós estamos num tempo, Jesus Cristo diz isso, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é este os que o Pai procura para seus adoradores. Existe uma adoração que é adoração em espírito e em verdade, e ela vem contra aquilo que nós chamamos de adoração formal, no templo ou no monte. Como assim? A adoração que o Pai procura é a adoração que não está localizando Deus num lugar. É a adoração que não está prendendo Deus em qualquer coisa, mas é aquela que diz que Deus é espírito e que nós queremos adorar em espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Adorar a Deus em espírito é o que vai além do adorar a Deus em rito, o que adorar a Deus em forma. Adorar a Deus em espírito não é menos do que adorar a Deus em ritos. O povo de Deus, o povo cristão, os discípulos de Jesus Cristo, continuaram tendo certos ritos. Eles se reuniam todos os dias no templo, eles faziam a ceia, eles tinham o batismo, eles tinham algumas festas que nós não sabemos direito a natureza delas, mas a chamada festa ágape, né, que é citado lá na Epístola de Judas, eles tinham certas participações, certos ritos que eles praticavam. Mas isso não é a adoração em si. A adoração em espírito, em verdade, é mais do que isso. Vai além do lugar, vai além do rito, vai além do dia, vai além da prática. É a adoração que é movida por um encontro com Deus que é Espírito. E como Deus Espírito, ele é um Deus onipresente, onisciente, e é um Deus que está o tempo todo ao nosso redor para ser adorado, para estabelecermos com ele, ou para ele estabelecer conosco uma relação de amor, de amizade, de filiação. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos buscar adoração a Deus para níveis mais profundos do que simplesmente ir à igreja, frequentar um templo, ir em certos dias numa reunião. A adoração a Deus deve ser a níveis mais profundos, em níveis mais profundos. Estamos agora no momento em que somos impedidos de estarmos reunidos no nosso lugar costumeiro, que é o lugar que nos dá certa identidade também. Mas isso não significa que estamos impedidos de adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E se o fato de irmos à igreja era o que conferia à sua fé uma identidade espiritual, você ainda não descobriu o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Temos agora uma oportunidade de voltarmos ao entendimento de que não é o lugar a coisa mais importante, mas é o Deus a quem nós adoramos. Um Deus que é espírito e exige de nós uma adoração em espírito e uma adoração em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade é transcender as divisões. Porque ela traz o local de adoração como uma evidência de que Jesus e ela não eram do mesmo povo e não deveriam conversar sequer. Mas a verdadeira adoração em espírito e em verdade é aquela que transcende a divisão.
E nós hoje queremos encontrar Deus em vários lugares, em vários templos, físicos ou não físicos. Onde está Deus? Deus está na Igreja Batista, Deus está na Igreja Católica, Deus está na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas não é só essa a questão. Onde está Deus nas nossas filosofias? Deus está na direita, Deus está na esquerda. Onde está Deus nas nossas práticas? Onde está Deus nas nossas opiniões sobre a pandemia? Onde está Deus na forma como nós encaramos a medida de saúde? Deus está na vacina ou Deus está na cloroquina? Onde é que está Deus? A gente quer fazer dessas coisas a nossa identidade. E Deus diz: olha para mim, caminha para mim. Adore em espírito e em verdade, transcenda a divisão. Não significa que tudo é aceitável, não significa que todas as religiões estão certas, não significa que qualquer opinião sobre medicina é tão válida quanto a outra, não. Significa que, primeiro, a nossa identidade está em Deus. E a partir disso, nós construímos todo o resto. Primeiro adoramos a Deus em espírito e depois a gente decide em qual lugar a gente vai para prestar o culto público. Primeiro há um encontro com Deus que é um encontro espiritual. E esse encontro espiritual transcende a divisão. Esse encontro espiritual não está em encontrar Deus nos lugares, mas está em saber que Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. Caminhar na divisão como caminhamos agora, viver o tempo todo em rivalidades, em brigas, em disputas, como o povo de Deus tem vivido nesses dias no nosso país, é uma evidência de que o que nos dava identidade não era o Deus em espírito, que é adorado em nós em espírito e em verdade. Não, é o Deus que nós deixamos fechados nos nossos templos e que agora queremos encontrar em outras coisas. A adoração em espírito e em verdade transcende a divisão e nos leva a um encontro com o outro. Um outro que, ideologicamente, que racialmente, no caso aqui, não é? Ou etnicamente, no caso aqui do texto. É outro, é diferente. E pode até ser visto pelo mundo como alguém que não deveria estar engajado numa conversa conosco. Mas nós conversamos. E nós conversamos porque adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas a adoração a Deus em espírito e em verdade também nos sacia. Jesus Cristo vem e pede água à mulher e ela fala: quem é você para me pedir água? E Jesus fala: de fato, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água. Nós estamos num tempo sedento, muito sedento, num tempo muito carnal e pouco espiritual. E Jesus Cristo fala: olha, para adorar o Deus que é espírito, eu tenho o espírito para dar. Para adorar o Deus que é espírito, eu tenho a água espiritual, a água viva. Para adorar o Deus que é vivo, eu tenho a água viva para oferecer, que mata a sua sede. Pessoas estão correndo atrás de várias formas de saciar sua sede existencial, a sua sede de sentido, a sua sede de propósito. E Jesus Cristo fala: eu tenho a água, eu tenho que saciar a sede. Adoração em espírito e em verdade é um encontro com Jesus Cristo que sacia a nossa sede. E se você está sedento porque não está indo na igreja, eu te convido a se encontrar com Jesus hoje. A voltar-se para Jesus numa adoração em espírito e em verdade. E dizer: Senhor, sacia a minha sede. Venha com a tua água e sacia a minha sede. Me coloca numa posição de adoração em espírito e em verdade. Que adoremos ao Senhor com tudo que temos agora, para quando nós estivermos juntos, ser uma adoração em verdade e não apenas um ritual, não apenas um teatro que a gente faz para Deus. Uma adoração que surge de um coração que foi saciado pela água do Espírito, saciado pela água que vem de Deus. E por último, uma adoração em espírito e em verdade nos sacia, mas também nos transforma em fontes a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo fala isso para a mulher samaritana: você tomaria da minha água, nunca mais teria sede, e na verdade você seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que isso significa? Que outras pessoas sedentas também encontrariam saciedade em Jesus Cristo fluindo através de nós. Se o mundo está sedento, nós precisamos jorrar essa fonte de água viva para o mundo. E se precisamos jorrar essa fonte para o mundo, só podemos fazer isso com um encontro real com Deus, numa adoração em espírito e em verdade, que não está limitado a templos, que não está limitado a dias, mas que é frequente, constante, o tempo todo, Deus sendo exaltado em nós. O tempo todo nós nos voltando a Ele.
Queridos, nós estamos num momento de separação e isso me dói e me dá tristeza e me dá ansiedade de estarmos juntos mais uma vez. Mas podemos aproveitar esse momento para desenvolver uma adoração em espírito e em verdade, para que quando nós estivermos reunidos mais uma vez, estejamos reunidos em espírito, em verdade, genuína e legitimamente adorando ao nosso Senhor. O apóstolo Paulo usa também uma linguagem sobre o culto que é muito parecido disso que João fala aqui sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele fala lá em Romanos 12 que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Algumas Bíblias traduzem, e eu considero boa essa tradução, como culto espiritual, um culto em espírito, um culto que não é meramente o culto formal, um sacrifício que é um sacrifício de nós mesmos e não um sacrifício de animais. Entregarmos-nos a Deus, entregar a nossa vida para ser uma fonte de água que jorra para a eternidade, entregarmos-nos para fazer a vontade dele aonde nós estamos. Isso é um culto racional, isso é um culto espiritual, isso é um culto em espírito e em verdade. Honrar a Deus na nossa vida e não apenas com os cânticos que celebramos juntos, isso é um culto em espírito e em verdade. E que nós cultuemos a Deus em espírito e em verdade, sabendo que Deus é espírito, e é esse tipo de culto e é esse tipo de adoração que Ele espera dos seus adoradores. Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo que há em mim
chegando ao fim de mais um culto online e na certeza de que adoramos ao Senhor e de que o Senhor nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós nos exercitemos nisso. Não é fácil, queridos, não é fácil. Às vezes queremos adorar naquilo que é contrário ao espírito, na carne. Ou seja, confiando nas circunstâncias, confiando nos ritos, confiando nas obras. Mas o Senhor nos chama para uma adoração em espírito. Para termos isso, precisamos desenvolver a espiritualidade. Precisamos desenvolver a nossa sintonia com Deus. E eu quero então, nesse momento, te convidar a intensificar a sua participação nas nossas formas de celebração. Primeiro, eu quero te desafiar a desenvolver uma devoção particular sua, que tome com afinco a leitura bíblica, a oração todos os dias, se colocando diante de Deus, refletindo no que o Senhor tem para fazer. Cuidado, gente, a gente está o tempo todo cercado de telas e nos distraímos muito facilmente daquilo que o Senhor nos pede. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, vamos nos colocar diante do Senhor todos os dias, e isso no nível particular também. Mas eu quero também dizer do que nós estamos fazendo para nos edificar mutuamente como igreja. E eu quero te convidar não só a participar do culto dominical, como você está fazendo agora, mas também a participar conosco da nossa EBD às 9 horas da manhã, no nosso canal lá no Facebook, na nossa página lá no Facebook. Estamos estudando os profetas menores, e também te convidar à nossa reunião de oração, que tem sido às sextas-feiras, através da plataforma do Jitsi. Se você tem alguma dúvida sobre como é que acessa o Jitsi, você pode escrever nos comentários aqui mesmo desse vídeo, e eu mando para você, a gente manda para você uma explicação de como fazer, e para participar conosco nas nossas reuniões de oração, onde nós agradecemos juntos, oramos juntos, fortalecemos uns aos outros. É participativo, não é? Porque é uma videoconferência, não é aqui que fica sendo só numa mão, não é? Ali nós participamos juntos e tem sido muito agradável. Sextas-feiras, às 7h30, nós fazemos isso. Tá bom? Vamos orar então, encerrando o nosso culto? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, estenda mais e mais a sua graça sobre nós, nos sacie com a sua água, mais e mais, e faça de nós fontes límpidas da água da vida, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão participando desse culto. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos.